Este é o Devocional 30 Dias com Deus, um convite para voltar o coração à palavra e deixar Deus tratar aquilo que ninguém vê. Bom dia! Seja bem-vinda ao dia 10 do nosso devocional 30 Dias com Deus. Eu estava achando o dia muito silencioso, já olhei aqui pelas janelas meninas e falei, onde que estão? Por que não estão cacarejando? Por que não estão barulhentas? Foi eu pensar, elas continuam em silêncio, porém o galo está agitado, já cantou aí várias vezes, e eu digo que esse galo é desregulado, porque ao invés de ele cantar às 5 horas da manhã, ele canta às 3 da manhã, ele canta às 11 da noite, ele canta às 3 da tarde, ele faz bem assim, o que ele quer, faz o que ele quer e ninguém manda nele. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar os olhos para o nosso devocional nessa manhã linda, tá um céu azul lindo, sem uma nuvem sequer. E hoje o nosso assunto é um assunto muito prazeroso. O nosso tema de hoje é o que realmente fortalece um casamento. Alessandra, eu não sou casada, sou solteira. Pois é, para você mesmo. Você já vai começar certo, vai começar aprendendo aqui. Alessandra, eu sou casada já há 35 anos, não pode mudar mais nada nesse casamento. Ah, pode sim, pode ficar aí. Alessandra, sou divorciada ou sou viúva, não pretendo mais casar. Também é para você, sabe por quê? Porque Tito fala que as mais velhas devem ensinar as mais novas. Então, você que já passou pela experiência do casamento, vai ouvir hoje aqui o que nós vamos aprender para que você possa ajudar aquelas que são mais novas, para ajudar aquelas que estão no casamento. Nada impede que você traga uma palavra, conforme está escrito na palavra de Deus, para uma jovem moça que está casando, ou está no início do casamento, ou que está numa crise conjugal. Então, fica aqui comigo, você não vai embora. Muitas mulheres sonham em casar. Se você abre as redes sociais, você vai ver aquelas trends que dizem 10 coisas que eu fiz no meu casamento e deram muito certo. Ou então 10 coisas que eu não vou fazer no meu casamento. E é muito curioso, mas sempre essas trends, elas mostram a festa, mostram a cerimônia do casamento, mostram às vezes a cerimônia civil lá no cartório. Mas o casamento a gente sabe que não se limita a esses dois eventos, festa e cerimônia. O casamento, ele é muito mais que isso. Esses eventos, eles são apenas o início, o marco de início para algo que vai começar. Eu casei 3 vezes. Observação, 3 vezes com o mesmo marido no mesmo ano, exatamente. Nós tivemos uma cerimônia religiosa aqui na cidade dele, nós tivemos uma cerimônia religiosa na minha cidade e nós ainda tivemos a cerimônia no cartório, que foi uma data à parte dessas duas. E foram cerimônias muito intimistas, tanto que quando eu fiz a cerimônia religiosa na minha cidade, foram os meus pais, as minhas 5 amigas mais próximas com seus maridos e filhos, e uma cantora e a celebrante. Somente, foi tudo sempre muito intimista. Mas o casamento de verdade, ele só começou quando a gente foi morar debaixo do mesmo teto e nós começamos a almoçar juntos, nós começamos a dormir juntos, nós começamos a pagar as primeiras contas juntos, nós começamos a viver os primeiros desafios desse casamento. O casamento, ele é um ato de muita coragem. Você há de convir comigo que você pegar 2 pessoas de culturas totalmente diferentes, que pensam diferente, que foram criadas de forma diferente, coloca debaixo do mesmo teto e diz aí, vivam aí. E cada um vem com um jeito de ser. Vou dar o meu exemplo. Eu vim do norte do país, casei com um homem do sudeste. Totalmente culturas diferentes, são geografias diferentes, são jeitos diferentes de ver a vida. O Brasil, ele é muito grande, né? Eu fico pensando no desafio de uma moça brasileira, por exemplo, que casa com um homem estrangeiro. Casa com um canadense ou casa com um homem espanhol ou um italiano, são coisas muito diferentes, culturas muito diferentes. E isso é muito desafiador. Então, é um ato de coragem. Você acha que isso é fácil? Vamos ler o que o texto de hoje diz? A gente vai abrir em Efésios, no capítulo 5, e vai ler um versículo só, que é o versículo 25. Ele diz assim:
Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma palavra escrita especificamente para os maridos, dizendo: marido, ame a sua esposa do mesmo jeito, na mesma intensidade, assim como Jesus amou a igreja ao ponto de se sacrificar por ela. É impossível desassociar casamento entre um homem e uma mulher de o casamento entre Cristo e a sua igreja. São coisas que se relacionam. Pode ser que você já esteja até com vontade de dizer: marido, vem cá ouvir o que a Alessandra está dizendo. Ela está dizendo que você tem que me amar ao ponto de morrer por mim. Bom, foi o que Cristo fez pela igreja. Cristo se sacrificou pela sua igreja, que sou eu, que é você. O casamento cristão, ele não é um contrato, mas sim uma aliança. No nosso direito civil existem diversos tipos, diversas espécies de contrato, como por exemplo o contrato de compra e venda. E lá estão previstas as cláusulas nesse tipo de contrato, onde diz respeito quais são as obrigações das partes, quais são os deveres, quais são os direitos, e também está escrito lá que, no caso de descumprimento de alguma daquelas cláusulas, aquele contrato ele pode ser revisto, ele pode ser desfeito, pode ser feito um distrato. É claro que o nosso casamento, ele também tem um documento, ele também tem um contrato, ele também tem um papel impresso, porque nós temos uma certidão de casamento, onde vem dizendo o nome das partes, vem dizendo o nome dos nossos pais, vem dizendo o dia e a hora que aquilo aconteceu, em que local aquilo está acontecendo, vem dizendo algo que é importantíssimo, o regime de bens em que aquele casamento vai ser regido, está tudo escrito lá. Mas apesar de ser um contrato, ele é muito mais do que isso. Ele é o quê? Ele é uma aliança, ele é um pacto feito entre o homem e uma mulher. E diferente de um contrato civil, ele não pode ser tratado como um contrato onde, por qualquer motivo, a gente vai desfazer isso aqui. Ah, você apertou o tubo do creme dental aqui no meio. Eu gosto que aperte no final, do fim para o começo. Então, por isso, o nosso casamento nós vamos desfazer. Ah, nós combinamos que eu lavo a louça, você lava o banheiro. Você não lavou o banheiro neste sábado, então vamos encerrar este contrato. Não é assim que procede um casamento. Uma aliança, ela não tem fim. Olha lá. Ela não tem fim, ela não tem começo nem fim. Ela é, Isso fala o quê? Reflete o evangelho, onde Cristo amou primeiro. Cristo amou quando não era merecido. Cristo serviu, não dominou. E Cristo se entregou. Cristo agiu para o nosso bem. E nós já aprendemos a morrer o nosso ego dentro do nosso casamento em favor do outro? Porque você sabe que nem tudo vai ser do seu jeito, não é, Senhora da Razão? Eu coloquei outro ponto aqui, que é: o casamento enfraquece quando vira idolatria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu marido não é a fonte de segurança do seu casamento. O seu marido não é a identidade do seu casamento. Quantas mulheres idolatram seus maridos, focando os olhos de tal forma no marido que Deus deixa de ser o centro. O seu marido e os seus filhos não são o centro do seu casamento. Os seus olhos devem estar firmados em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais um detalhe, que eu trouxe um versículo para poder explicar isso bem direitinho. Deus, ele se importa com a maneira com a qual nós vivemos dentro do cotidiano, dentro da nossa casa. A gente vai ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Você vai dizer assim: Alessandra, essa mensagem não é para mim, não. Essa mensagem é para o meu marido. Eu vou já chamar. Marido, vem cá. Que coisa, né? Nós lemos lá em Efésios que Paulo escreve: marido, ame a sua esposa. Aí a gente vem aqui para Pedro e Pedro diz: marido, trate a sua mulher com honra. E
Deus pegou aqui 2 versículos para falar direto com o marido. Do mesmo jeito que Deus, através de Jesus, faz com a sua igreja, né? Ama ao ponto de se entregar e trata com honra. Quando ele fala aqui, a sua esposa trate com honra como parte mais frágil, é importante esclarecer que aqui não se trata de fragilidade espiritual. Frágil pela questão física, nós somos mais frágeis que um homem no aspecto físico, mas também porque naquele momento, naquela época em que essa carta estava sendo escrita, a mulher ainda era tratada como pertencente ao marido. Você lembra que nem mulheres e nem crianças eram contadas nos censos. Lembra quando a gente vê quando a gente vê a multiplicação dos pães, a palavra diz que foram contados 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram contados 7.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, mulheres e crianças não eram contadas. Então, nesse aspecto, aqui tem uma fragilidade, uma questão de vulnerabilidade social típica da época. Não significa inferioridade espiritual, tanto que ele fala no texto: tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Ou seja, vocês são herdeiros, elas são co-herdeiras, estão aqui igualmente herdeiras da graça de Cristo. Você não recebe mais graça do que ela, é igual para ambos. O texto mostra que Deus leva tão a sério a forma como a gente vive no cotidiano da nossa vida, dentro de casa, que ele fala que Pedro escreve: para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, faça isso para que a sua oração continue sendo ouvida. E eu coloquei aqui uma observação: como é que a gente demonstra para o nosso cônjuge esse amor que nós temos por ele, no cotidiano, no dia a dia? Eu gosto muito, faz mais de 20 anos que eu li o livro do Gary Chapman, chamado As 5 Linguagens do Amor. É um livro super conhecido, best-seller, bem fininho, gostoso, onde esse psicólogo cristão, ele diz que existem muitas formas de amar, mas que depois de muita pesquisa, ele definiu que existem 5 formas que são mais fáceis de demonstrar esse amor. E ele diz que são: qualidade de tempo, que é aquele momento em que o marido chega em casa e ele senta no sofá e a esposa diz: que bom que você está aqui comigo, agora eu preciso de 15 minutos do seu tempo para que você se concentre aqui, olhos nos olhos, sem pegar no celular, sem olhar para a televisão, sem fazer qualquer outra coisa. Você vai ouvir como foi o meu dia. No meu dia foi assim, foi assado, eu liguei para fulana, eu fiz um bolo, eu fui visitar fulano, eu trabalhei. Então, ou seja, aquele tempo é um tempo onde ele senta para dar qualidade na atenção que ele tem para ela. Uma segunda forma que ele diz que é a linguagem do amor é através de presentes. Para muitas mulheres isso é importantíssimo, ganhar presentes. Quando eu ganho um presente, eu fico muito feliz com aquele gesto, com aquele ato. Ontem eu ganhei uma caixa que um casal do meu grupo pequeno trouxe, eles trouxeram da Europa. Uma caixa com amêndoas envolta em chocolate, em caramelo. Uma graça. Na semana passada eu ganhei de uma irmã do grupo pequeno, eu ganhei uma peseira de cama com uma almofada feita em crochê. Ela mesma, sabe, fez a peça. Comprei um cobre-leito para colocar na minha cama para combinar com as peças que ela deu. Ontem eu também ganhei um apoio para celular super diferente, em madeira. Eu achei uma peça super bacana. Eu ia deixar na igreja, mas eu não resisti para usar lá. Mas eu acabei trazendo para casa e coloquei no meu escritório. Então, assim, eu gosto muito quando eu ganho um presente. A linguagem de amor do meu marido é dar presentes. Ele ouve que você gosta de uma coisa, ele já sai procurando para dar de presente para você. É uma forma dele demonstrar carinho. E é interessante, eu acho admirável, acho maravilhoso, mas não é a minha linguagem de amor. A minha linguagem de amor são palavras de afirmação. Eu me sinto amada com palavras de afirmação. Por isso que cada vez que vem um comentário aqui no vídeo do YouTube, eu vou lá, eu respondo, eu curto, eu coloco o coraçãozinho, porque aquilo é muito importante para mim, quando eu tenho aquele feedback de que aquilo tá te abençoando. E o meu marido, ele não é de palavras de afirmação, ele é muito mais calado. Mas quando eu entendi que ele não teria facilidade
para demonstrar amor da forma como eu me sinto amada, eu passei a ajudá-lo a fazer. Eu dou uma força para ele. Ou seja, nós sentamos à mesa. Aí eu pergunto, a comida está gostosa? Ele diz, tá gostosa. Eu digo, ah, sim. Ou seja, eu estou querendo saber se aquela palavra de afirmação vem às vezes só diante de um sim. Mas muitas vezes quando eu faço uma coisa muito legal, eu mando uma mensagem para ele no WhatsApp e digo assim, aconteceu tal coisa, foi maravilhoso, eu fui maravilhosa, não foi? Ele diz, foi. Eu digo, então diga, meu amor, você foi maravilhosa. Aí ele escreve, meu amor, você foi maravilhosa, você foi incrível, eu não viveria sem você. Então assim, eu estimulo ele a falar a linguagem que eu quero ouvir, porque não é natural para ele falar desse jeito, ele quer dar presente. Eu gosto, mas eu quero ouvir, você entende? Outra forma que Gary Chapman diz é o serviço. Serviço é aquele marido que lava a louça sem você pedir, que prepara uma refeição maravilhosa sem que ninguém peça e gosta de fazer aquilo. Ele não se importa de fechar o lixo e levar lá para o container. Ele faz coisas servindo você. Ele está gritando, eu te amo, só que dessa forma. E por último, o toque físico. É o marido chameguento, sabe? Aquele que quer o abraço o tempo todo, que quer beijar, que quer ficar juntinho, que quer dormir de conchinha. Então, ou seja, cada pessoa demonstra amor de uma forma. E é importante a gente lembrar que Gary Chapman diz assim, quando você derrama amor na vida do outro, esse pote vai encher. Vai encher, até o ponto que ele vai transbordar e vai voltar sobre você. Então, se o seu marido ainda não demonstra amor desse jeito, vai derramando na vida dele, da forma como ele se sente amado, e uma hora esse pote enche e ele vai voltar para você. Para a nossa aplicação do dia, nós temos o quê? Coloque Deus no centro, não como discurso, mas como na prática. Coisas simples que a gente pode fazer. Ora juntos, por 2 minutos. Ontem nós pagamos as contas. Pagamos muitas contas ontem, sentamos à mesa e a gente faz isso em conjunto, sabe? Separa a conta, faz a lista aí, passa no código de barras no telefone, pagou, manda o comprovante para o outro, aí o outro dá baixa lá na planilha e vamos lá para o próximo. Quando chegou o final, você cansa, né? Porque foi dia de pagar imposto, e paga ISS, e paga IPTU, e paga IPVA, e paga II. Quando vem coisa com letra I, a gente já sabe que é imposto. E quando terminou, eu falei, amor, vamos orar. E ele me deu as mãos e ele orou ali naquele momento, agradecendo a Deus, porque Deus proveu para que nós pudéssemos estar ali cumprindo um compromisso, para que a gente pudesse estar fazendo o que tem que fazer, porque nós separamos o dinheiro para nós podermos abençoar outras pessoas. A gente vai falar sobre isso lá no item 4, no bloco 4, quando a gente falar sobre essa questão financeira, sobre o ato de estar também contribuindo com outras pessoas, estar ajudando, estar vivendo como a igreja de Atos, né? Aquela igreja em movimento. Então, nós agradecemos ali a Deus por Deus ter nos proporcionado aquela oportunidade de estar cumprindo os nossos compromissos, de estar honrando os nossos compromissos. Então, uma oração que seja de 2 minutos, ler um texto bíblico, conversar sobre isso. Eu gosto muito de trazer à mesa, nas nossas refeições, assuntos de teologia, sobre coisas que eu ouvi, que eu aprendi, e discutir isso com meu marido, sabe? O que você acha sobre isso? E olha, existe tal posição, o que você pensa? Nós divergimos sobre muitos aspectos da teologia, eu e meu marido. Ele pensa muito diferente do que eu penso em vários pontos, mas isso nunca é motivo para nós discutirmos, porque existe respeito. É apenas uma questão de compreensão diferente daquilo que está escrito por linhas teológicas diferentes, mas é Cristo que nos une, é Cristo que nos deu a sua palavra e é Cristo que nos direciona. Então, conversar sobre a Bíblia, orar, frequentar a igreja com constância, ter uma vida devocional individual. Falei isso ontem lá no meu grupo pequeno. Eu falei, irmã, não espera seu marido para você começar a desenvolver sua vida devocional, não. Desenvolva a sua vida devocional de forma individual. Não fica esperando ele. Se você quer orar e só vai orar quando o seu marido está disponível, não. Vá lá e tenha seu relacionamento íntimo com Deus de forma individual.
A outra aplicação, aprenda a pedir perdão e perdoar fácil. Perdão não é negar a dor, perdão é abrir mão do direito de punir o outro. Eu não vou me prolongar no assunto do perdão, porque no dia 12, daqui a 2 dias, nós vamos falar exaustivamente sobre perdão. Então eu vou deixar para isso aí, não perde. Muitas vezes a gente não percebe que ofendeu o outro. Então, se o outro não percebeu que me ofendeu, ele não vai me pedir perdão. Pensa nisso. O outro nem sabe que te ofendeu e você vai ficar aí de braço cruzado, pedindo, esperando? Não. Libera perdão em nome de Jesus para que você não morra envenenada pelo veneno que você está tomando para que ele morra. E tem mais uma coisa, perdoou, apagou. Esse negócio de ter caderninho para mostrar qual foi o erro do outro num dia assim, vou esfregar na sua cara. Não, perdoou, passou. Vamos para a aplicação 3, porque o perdão eu quero esgotar lá no dia 12. Honra e respeito não são opcionais. 1 Pedro 3,7 diz, honrar e tratar o outro com dignidade, com cuidado, com consideração. Isso diz respeito ao nosso tom de voz, como a gente fala, diz respeito também ao silêncio. Existem 2 formas de silêncio. Existe aquele silêncio que é punitivo, onde você faz aquilo como castigo. Eu vou castigar esse cara, vou castigar ele sem falar com ele. E ainda vou fazer uns gestos bem rudes para ele perceber que eu tô chateada. E existe outro tipo de silêncio, que é aquele silêncio onde ele é reflexivo. Você tá quieta para você refletir sobre tudo o que aconteceu, para você orar a Deus e pedir sabedoria, para que na hora que você abrir sua boca, você tenha sabedoria no falar, para que seja edificante e não para destruir o outro. Ou seja, eu tô calada porque nesse momento eu não tenho nada de útil para acrescentar. Outra forma, humilhação em público. Pelo amor de Deus, esse negócio de ficar falando mal do marido em público, isso aí é impossível, não faça isso não. Ironia e sarcasmo. Ficar ironizando, ficar dando indireta, desprezo. E eu acho que um dos mais terríveis, indiferença. Indiferença é uma forma passiva de tratar o outro. Sabe quando você diz assim, tá bom, faz o que você quiser, faz o que você acha melhor. Você tá só dizendo o seguinte, faz do seu jeito, porque na hora que der errado, a culpa vai ser só sua, eu não vou ter participação nisso, tô livre desse peso. Isso é indiferença. E ainda por cima dá aquela torcida, né? Tomara que dê errado mesmo, porque aí ele aprende. Não, isso é desejar que o outro se prejudique. A indiferença é uma forma silenciosa de violência emocional. Aplicação 4. Casamento blindado não é ausência de conflito, é maturidade para lidar com os conflitos. Casais saudáveis não são casais que nunca brigam, são casais que sabem conversar, ajustar e voltar-se para a cruz. E a pergunta para a nossa reflexão de hoje é: qual atitude sua hoje tem enfraquecido o seu casamento? O orgulho? O silêncio? A dureza? Ou a falta de perdão? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o casamento foi criado por Ti e deve refletir a Tua glória. Perdoa-nos por todo o egoísmo, por palavras duras e por atitudes que feriram o nosso marido. Nos ensina a amar como Cristo amou, com serviço, com sacrifício e com fidelidade. Dá-nos sabedoria no convívio diário e nos dá um coração pronto para perdoar. E que o nosso lar seja um lugar de paz, de honra e de temor do Senhor. E que Cristo seja o centro acima do orgulho e acima das minhas vontades e acima das vontades do meu marido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Minha irmã, o vídeo ficou longo, né? Eu tenho certeza que esse vídeo ficou longo, mas eu tenho muita fé que você tenha ficado até o final, porque eu quero muito que isso te abençoe. Casamento é bênção, eu não quero que você desista dele. Eu quero que você permaneça firme e que Deus está muito interessado em fazer seu casamento ser cada vez mais próspero, cada vez mais abençoado. Amanhã tem mais, amanhã tem outro assunto, eu vou te esperar aqui. Não se esquece, se esse vídeo te abençoou, envia para uma amiga. Eu espero que você já esteja inscrito no canal. Ei, não se esquece, hein? Dá o joinha aí, tá bom? Eu te abençoo em nome de Jesus e eu te vejo amanhã. Tchau!